Olá, irmãs e irmãos da Igreja Batista Moriá, com muito prazer que eu venho aqui falar e pedir que Deus nos abençoe. Mais um mês está acabando, o outro se iniciando e graças a Deus estamos aqui abençoados por Ele. Louvemos, oremos e tenhamos fé nesse Deus maravilhoso. Obrigada, um beijo, saudades de todos. Santo, grande e poderoso, és para sempre meu Senhor, exaltado e glorioso, tu és digno de louvor, puro, justo e és para sempre meu Senhor, soberano e grandioso, tu és digno de louvor. Vamos orar? Pai do céu, te amamos por tudo que o Senhor faz por nós. Te pedimos para que cada membro da Igreja Batista Moriá faça o que é certo. Te pedimos para que as pessoas que amamos voltem para Jesus. Te agradecemos por sua palavra, perdoa os nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. O personagem bíblico de hoje é o profeta Daniel. Daniel escreveu seu livro quando era cativo do rei Nabucodonosor. Quando ele escreveu, Jerusalém, sua cidade, estava destruída. O templo de Deus, construído por Salomão, estava derrubado e os utensílios da casa de Deus haviam sido levados por Nabucodonosor. Daniel, então, escreve este livro para os judeus que, como ele, escaparam da morte, mas foram levados para a Babilônia. O rei de Judá, Jeoaquim,
era um rei ímpio e chegou a pegar o rolo do livro da lei de Deus e jogá-la na fogueira. Judá não caiu nas mãos da Babilônia porque era fraca, mas sim porque se desviou e pecou contra Deus. Lemos na Bíblia que quando um rei era ímpio, cruel e desviava o povo dos caminhos do Senhor, a maldição vinha sobre o povo. Então, uma boa tarefa para a semana é que os irmãos leiam o capítulo 28 de Deuteronômio, que fala que a obediência gera bênçãos e que a desobediência gera maldição. E também, além de lerem o livro do profeta Daniel, que os irmãos leiam o livro de Jeremias, para entender melhor por que Judá foi levado ao cativeiro. Tudo bem? Uma tarefa tranquila e uma leitura muito agradável. O profeta Daniel é um dos 4 chamados profetas maiores. Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Foi levado cativo para a Babilônia a mando de Nabucodonosor. Já na Babilônia, junto a outros jovens com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço do Império Babilônico. Entre tantos jovens que se destacavam no cativeiro, Daniel, Ananias, Misael e Azarias compartilhavam da mesma comunhão e fidelidade a Deus. Na Babilônia, Nabucodonosor determinou que fossem servidos aos jovens as mesmas comidas que eram servidos em sua mesa real. Porém, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, pois provavelmente eram oferecidas a divindades pagãs. Pensando nisso, Daniel disse ao chefe dos eunucos que preferia não comer dos banquetes do rei, para não se contaminar, e fez um acordo com esse chefe, para que servisse a Daniel e seus amigos apenas legumes e água, e que eles fossem examinados e comparados depois de 10 dias com os outros jovens que se alimentariam da mesa do rei. Passados 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam com aspecto mais saudável do que qualquer outro jovem da Babilônia. A Bíblia diz que Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento, inteligência e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em visões e sonhos. Ao término de todo o treinamento e estudos propostos por Nabucodonosor, os jovens foram conduzidos à presença do rei. E a Bíblia diz que não foram encontrados outros jovens tão capacitados como Daniel e seus amigos. Isso fez com que trabalhassem diretamente com o rei. O próprio Nabucodonosor fazia inúmeras perguntas sobre todos os assuntos. E Daniel e seus amigos se mostravam 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do Império Babilônico. Daniel ganhou mais reputação ainda ao interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Anos depois, quando Belsassar sucedeu Nabucodonosor, Daniel foi novamente lembrado e chamado para interpretar a escrita nas paredes do palácio. E Daniel disse ao rei: Deus contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E tudo aconteceu conforme a profecia de Daniel. E o rei Belsassar foi morto. Já no reinado de Dário, Daniel continuou a se destacar por sua eficiência, habilidade e inteligência. E isso despertou a inveja dos outros supervisores que trabalhavam com o rei. E como não havia nada que desabonasse Daniel, os supervisores tramaram um plano que consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto
de que todas as orações pelo período de 30 dias só deveriam ser direcionadas ao rei e a nenhum Deus. E quem desobedecesse essa lei seria jogado na cova dos leões. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuava se pondo de joelho 3 vezes ao dia para orar e dar graças a Deus. O rei Dário, sabendo dessa informação, fez cumprir o decreto de jogar Daniel na cova dos leões, mesmo contrariado, pois gostava muito de Daniel. No dia seguinte, o rei angustiado correu para a cova dos leões e chamou por Daniel. E Daniel respondeu que Deus enviou um anjo para selar a boca dos leões. O rei ficou tão feliz que imediatamente mandou soltar Daniel e jogar na cova todos os que tramaram contra ele. E mais ainda, editou um decreto para que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Este é um simples resumo dos capítulos de 1 a 6. Já nos capítulos de 7 a 12 do livro de Daniel estão registrados as visões do profeta Daniel, as quais, entre outras coisas, predizem o triunfo do reino messiânico. Vamos à primeira lição que aprendemos com Daniel. Primeira lição: é possível manter-se íntegro na adversidade. Os versículos dizem: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Em meio a uma geração que se corrompia, Daniel optou por ser um jovem fiel e obediente a Deus. Teve coragem e determinação para fazer a diferença. O filósofo Sartre disse que não importa o que a vida fez de você, mas importa o que você fez com que a vida fez de você. Daniel não ficou preso a um passado de dor. Embora tivesse passado por tantas adversidades, ter sido levado cativo, perder sua nacionalidade, seu lar, sua família, sua liberdade, seu templo. Teve que aprender outra língua, mas ainda assim não deixou que roubassem ou aprisionassem o seu coração. Muitas pessoas se perdem diante das dificuldades e das adversidades e se corrompem e se tornam pessoas amargas, com o coração envenenado de mágoa e de rancor. Daniel se manteve íntegro, com o coração focado em Deus para não fraquejar. Vamos à segunda lição. Segunda lição: fugir dos banquetes que o mundo oferece nos traz saúde física, psicológica e espiritual. Vamos aos versículos. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E o verso 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Os banquetes que o mundo oferece apenas dão prazeres imediatos. Uma dose, uma noite, um golpe, uma saidinha, entre tantos prazeres momentâneos, que no momento seguinte podem produzir adoecimentos, como casamentos desfeitos, vícios em substâncias, doenças sexualmente transmissíveis, enfim, muitos podem ser os adoecimentos físicos. Mas sabemos que junto com estas situações vem o adoecimento psicológico também, como culpa, tristeza, dependência, depressão,
fobias e ansiedade. Um desequilíbrio emocional muito grande, não só para a pessoa, mas também para toda a família. Sem contar que o pecado traz adoecimento espiritual. Daniel se manteve saudável, pois rejeitou os banquetes do mundo. Optou pelo prazer eterno ao dispensar o imediatismo. Daniel não se deixou contaminar nem se amoldar com o mundo e escolheu resistir a essa influência. E a terceira lição é: uma pessoa que perde sua identidade fica sem referência. Versículo: o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Entre tantos jovens que foram levados cativos à Babilônia, somente Daniel e seus amigos não esqueceram quem eram e a quem serviam. Embora os 4 tivessem seus nomes trocados, não perderam seu referencial, o Deus verdadeiro. Não abandonaram suas convicções e valores, não transgrediram as leis de Deus, não naufragaram na fé. A Babilônia mudou o nome de Daniel, mas não a sua identidade. A identidade determina e guia aquilo que fazemos. Por exemplo, minha identidade: sou cristã, sou mãe, sou esposa, sou avó, sou psicóloga. E isso me dá referência. Concluindo, Daniel escreveu este livro quando estava no cativeiro na Babilônia. Daniel se manteve íntegro, não só na adversidade quando era cativo, mas também quando prosperou como governador de toda a província babilônica. Daniel não se amoldou aos padrões do mundo e manteve sua identidade celestial. Deus é meu juiz. Que possamos nos lembrar que Deus é soberano e continua no controle de todas as coisas, apesar das circunstâncias. Encerro com uma parte da oração de Daniel que se encontra no capítulo 9, no versículo 18, que diz assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Bom dia, amigos e irmãos da Moriá. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a nossa ação solidária que nós tivemos na semana passada, dias 24 e 25 de outubro, em favor do Recanto dos Avós. Bom, primeiro eu queria já agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que trouxe sua doação, os irmãos que ficaram lá na igreja recepcionando as doações, também ao irmão Márcio e o pastor Edson que fizeram as entregas das doações. A ideia da arrecadação surgiu dentro do grupo da liderança, isso devido ao aumento dos alimentos no supermercado e também a diminuição do auxílio emergencial dado pelo governo. Nós entramos em contato com o Recanto dos Avós e eles ficaram muito felizes e disseram que precisavam muito das doações. Então nós resolvemos fazer essa campanha em favor do Recanto dos Avós. Um pouco de tempo depois, também o Lar Batista de Crianças nos contactou, disse que também estava precisando de doações, de alguns insumos. Então nós decidimos fazer essa arrecadação no dia 24 e 25 para o Recanto dos Avós, como já tinha sido combinado. E alguns irmãos doaram também uma quantia em dinheiro e nós
utilizamos esse dinheiro para ajudar também o Lar Batista de Crianças. Então nós conseguimos ajudar as duas instituições. Recanto dos Avós, com as doações que os irmãos levaram lá na igreja no dia 24 e no dia 25. E Lar Batista de Criança, com as doações em dinheiro dada por algumas pessoas, alguns conhecidos, alguns irmãos. E essa doação em dinheiro ela foi então utilizada para uma compra de supermercado dentro daquilo que os irmãos do Lar Batista tinham pedido. Então vocês vão ver aí uma pequena lista. A nossa arrecadação foi muito boa. A nossa arrecadação do dia 24 e do dia 25 rendeu mais de 300 quilos de alimento, fora os produtos de limpeza, que também foram muitos. Então somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, que doaram um pouco do seu tempo, que doaram também esses insumos. E para o Lar Batista de Crianças, também nós conseguimos fazer uma doação expressiva, com leite, com bolacha, com achocolatado, alimentos também, produtos de limpeza. E vocês estão vendo aí que foi uma arrecadação muito boa também, uma doação muito legal. Nessa semana então, o pastor Edson e o Márcio levaram as arrecadações, vocês vão ver aí no Recanto dos Avós, eles ficaram muito felizes. Lar Batista de Crianças também recebeu a nossa doação durante essa semana. E nós somos muito gratos a todas as pessoas que fizeram suas doações, membros, não membros, amigos. Nós agradecemos muito porque tanto idosos quanto crianças foram abençoados através de vocês. Que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos logo estar juntos. Um beijo para todos vocês. Bem, meninas e meninos, vamos aos nossos sorteios agora? Depois de um culto delicioso, maravilhoso desse, agora também ganhar um presentinho? Nada mal, né? Bom, eu estou aqui com todos os nomes. Olha, tem bastante hoje, hein? Os nomes de todas as pessoas que me passaram pelo Zap, inclusive pessoas em que a Bernadette tem contato e que passaram para ela o nome, tá bom? Ela me mandou e tá todo mundo aqui junto. Olá, irmãos, amigos! Hoje eu vim falar sobre o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. Como os irmãos têm conhecimento, os nossos encontros eles estão acontecendo no formato virtual e preservamos todos os momentos do nosso culto, a adoração, a comunhão, a pregação da palavra e também a consagração, que é o momento onde nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e também as nossas ofertas, que nada mais são do que a nossa vida transformada em moeda. Então queremos convidar os irmãos a participarem deste momento de entrega de dízimos e ofertas, fazendo com amor, lembrando do que a palavra de Deus diz, que Deus ama aquele que dá com alegria. A nossa igreja, ainda que não esteja se reunindo presencialmente, tem arcado com seus compromissos financeiros. As taxas estão sendo pagas, os salários estão sendo pagos, ajuda, o pagamento do terreno, e tudo isso é possível porque Deus tem abençoado. Deus tem abençoado os irmãos que continuam contribuindo com seus dízimos e ofertas e tem abençoado a nossa igreja. E Deus poderá fazer muito mais através de nós e por nós, também com a contribuição dos irmãos. Então, se você tem um aplicativo, se você utiliza Internet Bank, você pode fazer o depósito ou a transferência diretamente para a conta da nossa igreja. Mas se você não tem possibilidade de utilizar esses recursos, continue guardando os seus dízimos, as suas ofertas, e tão logo seja possível, tão logo sejamos seguros para nos reunirmos presencialmente, o irmão poderá fazer essa entrega. Então, todos são convidados a participar. Se você quiser fazer isso agora ou em outro momento, fique à vontade. Lembre-se que Deus ama ao que dá com alegria. No serviço do meu rei eu sou